Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então pessoal, hoje continuidade a nossa aula sobre o atletismo. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as modalidades do atletismo. Mas antes das modalidades, vamos observar um pouquinho esse desenho que está na tela aqui, a pista de atletismo. Vamos lá só um pouquinho sobre ela, bem rapidinho. Então, antes de conhecermos as modalidades do atletismo, vamos saber como é a pista oficial em que os atletas praticam as provas. Uma pista oficial de atletismo, como mostra a figura, é constituída de duas retas e duas curvas. As curvas são conhecidas como meia-lua. Tem 8 raias e cada raia 1,22 m. Essas raias são os caminhos nos quais os atletas devem correr. A largura total da pista é de no mínimo 10 metros. A raia mais externa, a mais de fora da pista, é a mais longa e possui 449 metros. Vamos visualizar então a figura ali e entender um pouquinho. Se a gente observar aquelas marcas, as faixas que tem no meio da pista, essas são as marcas que dividem as raias, beleza pessoal? Então, agora vamos para as modalidades do atletismo. O atletismo é composto por mais de 20 modalidades. Entre elas, o atleta precisa correr, pular, saltar, arremessar, entre outras tantas atividades que colocam de verdade o corpo à prova de sua condição física. Então, a partir de agora, nos próximos slides, vamos ver um pouquinho sobre essas provas ou as modalidades, como eu falei anteriormente. Vamos iniciar pela prova de 5 e 10 mil metros. Essas provas são chamadas de corrida de fundo, são as provas mais longas disputadas dentro dos estádios olímpicos. O atleta ele é batizado ou chamado de fundista. Ele tem o físico mais franzino do que os competidores das provas de velocidade, pois a prioridade deles é pela resistência. Como é prova longa, né? Então eles priorizam pela resistência e não pela explosão muscular, como é no caso das provas mais curtas. Tanto os 5 mil metros quanto os 10 mil metros foram disputados pela primeira vez em 1912 nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia. Agora vamos para as provas então de 100 e 110 com barreira. Em uma corrida mais rápida do atletismo, a corrida mais rápida não, ela é uma das mais rápidas, porque tem uma prova que é mais rápida do que ela ainda. Os 110 metros com barreira para homens e 100 metros com barreira para as mulheres tem de se usar a explosão e ainda saltar 10 barreiras distribuídas pelo caminho. Para as mulheres, os obstáculos ou as barreiras têm 84 centímetros de altura, enquanto para os homens as barreiras têm 1,06 metro de altura. Então agora sim a prova mais rápida. A prova dos 100 metros é a prova mais nobre das Olimpíadas. Sua estreia nos primeiros Jogos da Era Moderna em Atenas, em 1896, deu o pontapé inicial para que a cada 4 anos, nas Olimpíadas, o mundo se assombrasse ao conhecer o homem mais rápido do mundo. Os atletas podem completá-la em menos de 10 segundos. Para isso, respiram apenas uma vez durante o trajeto em linha reta. Então, imagine. Uma vez ele vai respirar durante 100 metros, que leva aproximadamente 10 segundos. Na foto aí, que vocês veem aí no slides, temos a foto do recordista mundial, o jamaicano Usain Bolt, com o tempo de 9 segundos e 58 milésimos. O Usain Bolt, que também é chamado de Ohio. Agora vamos para a prova dos 200 metros. Nesta prova, depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva, que muitas vezes define quem será o vencedor. Então, quem faz mais perfeitamente essa curva geralmente é o vencedor, pois depois devem dar uma arrancada final. Usain Bolt, Ohio, é o mesmo recordista dos 100 metros, é também o detentor do melhor tempo da prova de 200 metros com o tempo de 19,2 segundos. A próxima prova é a prova dos 400 metros. Esta prova está presente desde os primeiros Jogos da Era Moderna em Atenas, em 1986. É uma das mais nobres do atletismo, onde os atletas devem dar uma volta na pista de atletismo que tem aproximadamente 400 metros. Então, pessoal,
vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouquinho da prova dos 400 metros com vareira. Prova de velocidade em que os homens devem superar 10 barreiras de 91 centímetros de altura e as mulheres têm que saltar 10 barreiras de 76 centímetros de altura. Ela foi criada pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A categoria entrou para as Olimpíadas em 1900 nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prova dos 800 metros e 1.500 metros. São provas de meia distância em que os atletas devem conciliar alta velocidade com resistência. Nessa disputa é comum a utilização de coelho. O que são os coelhos? Os coelhos são atletas com muita força muscular que disparam na ponta, forçando os demais competidores a acelerarem o ritmo. Os coelhos nunca terminam as provas e trabalham em equipe. As corridas entraram para as Olimpíadas em 1896, nos Jogos de Atenas, na Grécia. Embora na época os 800 metros, na verdade, eles não fossem 800, eles eram 805 metros. Com o passar dos tempos, então, se tornou 800 metros. Então, pessoal, agora vamos para os 3.000 metros com obstáculos, beleza? Durante o percurso dos 3.000 metros, os atletas devem superar barreiras de quase 1 metro de altura e saltar lagos de 3 metros e 66 centímetros de comprimento. A prova entrou para as Olimpíadas nos Jogos de Paris em 1900. Porém, as mulheres começaram a disputá-la a partir do Pan-Americano do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2007, e dos Jogos Olímpicos em 2008 em Pequim. Agora, pessoal, vamos sair um pouquinho das provas de pista e vamos falar um pouquinho sobre as provas de campo. Vamos iniciar então pelo arremesso de dardo. É a prova que mais gosto, é a que eu mais admiro, é a prova o arremesso de dardo. Quem está na escola vai ver que no decorrer, aí, quando a gente voltar às aulas práticas, eu vou trabalhar bastante o arremesso de dardo. Então, é uma modalidade que simboliza as caças com lanças da antiguidade. O arremesso de dardo consiste no lançamento após uma corrida em linha reta de um bastão que mede 2,60 metros, ou seja, 2,60 metros e pesa 800 gramas para os homens e 2,20 metros com peso de 600 gramas para as mulheres. A partir do ponto de lançamento, duas linhas de 90 metros de distância formam o campo de arremesso. Todos os lançamentos devem cair entre essas duas linhas. A modalidade entrou no programa olímpico em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra. Arremesso de disco. O atleta deve segurar um disco plano contra os dedos da mão e antebraço. Depois deve girar sobre seu corpo em uma área circular de 2,50 metros de diâmetro e lançar o disco para frente, na maior distância possível. O disco é feito de metal, pesa 2 kg e mede entre 219 e 220 milímetros de diâmetro. Para as provas masculinas e para as provas femininas, o disco pesa 1 kg. Para as provas femininas, o disco então pesa 1 kg e possui diâmetro de 180 e 182 milímetros. Então, agora vamos falar do arremesso de peso. Os atletas devem arremessar com uma mão uma bola sólida de metal a partir de um círculo de 2 metros e 1 centímetro de diâmetro, o mais longe possível. O peso da bola para homens é de 7,26 kg e para as mulheres de 4 kg. As regras do esporte mudaram bastante com o passar do tempo, tanto que em sua primeira participação nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia, em 1912, o lançamento podia ser feito com ambas as mãos, ou seja, com as duas mãos, o que hoje não é permitido. Arremesso de martelo. O objetivo do atleta é lançar para frente uma bola de ferro presa com um arame metálico com uma alça na extremidade. Esse equipamento pesa 7,26 kg a partir de uma base que tem 2 metros e 1 centímetro de diâmetro.
Para o lançamento, o atleta pode dar 3 giros com o martelo sobre a cabeça para ganhar impulso e depois mais 3 giros em alta velocidade em torno do eixo do seu corpo antes de efetuar o lançamento. Se o martelo cai no terreno dentro de um ângulo de 90 graus, o arremesso é considerado válido. Então agora vamos falar um pouquinho do decathlon. Esta prova ela é disputada apenas por homens. Reúne 10 tipos de modalidades do atletismo, que são os 100 metros, salto em distância, arremesso de pesos, salto em altura, 400 metros, 100 metros com vareira, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e os 1.500 metros. Sua estreia em Olimpíadas ocorreu em 1912 nos Jogos de Estocolmo, na Suécia. Aí temos também o heptathlon, que é uma prova realizada somente pelas mulheres. A competição reúne 7 provas, então para homens 10 no decathlon e o heptathlon 7 provas, que são os 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, lançamento de dardo e os 800 metros. O heptathlon entrou pela primeira vez nas Olimpíadas nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984. Agora vamos falar um pouquinho da maratona. A maratona ela é disputada em circuitos de 42.195 metros. A maratona é a prova mais longa das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, os últimos 400 metros de corrida são dentro do estádio. Então, ela inicia nas ruas, nas proximidades, e termina dentro do estádio. A prova estreou em 1986 nos Jogos de Atenas, na Grécia. Um exemplo bem conhecido de maratona é a Maratona de São Silvestre, que é disputada no Brasil, na cidade de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a marcha atlética. Na marcha atlética, o atleta precisa correr mantendo o calcanhar do pé da frente em contato com o solo, até que a ponta do pé posterior, o pé de trás, deixe o chão. Esta regra foi criada para evitar que os participantes corram. Em princípio, é como se fosse uma corrida, em que os participantes só podem andar. Existem 2 distâncias oficiais para as competições, de 20 km e de 50 km. Ela é uma prova bem desgastante. A primeira prova olímpica foi disputada em 1908 nos Jogos de Londres, na Inglaterra, mas as atuais distâncias só foram incluídas no programa olímpico em 1932, os 50 km, nos Jogos de Los Angeles, Estados Unidos, e a de 20 km em 1956 nos Jogos de Melbourne, na Austrália. Então, pessoal, agora o revezamento 4x100 e 4x400. Metros são disputados a partir de 4 atletas que correm 100 metros cada nas provas 4x100 e 400 metros nas provas de 4x400. A partida é semelhante à dos 400 metros rasos, sendo que a troca de corredores ocorre a cada 100 metros na prova de 4x100 e a cada 400 metros na prova de 4x400. E deve ocorrer em uma área com cerca de 20 metros de comprimento. Então, essa troca deve ocorrer numa área que tem aproximadamente 20 metros de comprimentos. A passagem do bastão fora desse intervalo de 20 metros desclassifica o atleta. O atleta que recebe o bastão já deve estar correndo em alta velocidade antes de apanhá-lo de costas. Tanto o revezamento de 4x100 quanto de 4x400 metros foram introduzidos nos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, na Suécia. O salto com vara. Os atletas correm uma distância de 45 metros usando uma barreira flexível cujo tamanho varia de acordo com sua altura. Todos eles tentam superar uma barra horizontal. Cada vez que consegue, a altura da barra sobe e eles têm 3 novas tentativas para superá-la. Como na Inglaterra, a categoria é tradicional nos países do leste europeu. Salto em altura. Os atletas devem saltar sobre uma barra horizontal suspensa por 2 suportes verticais, separados por 4 metros de distância. O atleta tem direito a 3 tentativas. Caso consiga, a barra é elevada alguns centímetros para realizar a próxima série. Então, cada série de 3 saltos, se o atleta conseguiu bater a distância, ele pode aumentar um pouquinho a altura para tentar uma nova série. Para executar o salto, os atletas correm em alta velocidade até a barra, giram o corpo enquanto começam a se elevar
e tentam superar o obstáculo de costa, antes de cair no colchão de proteção. Então eles vão saltar de costa e sempre tem um colchão de proteção. Salto em distância. Cada atleta tem 3 tentativas para correr em linha reta e saltar antes da borda frontal da marca de pulo. Alcançar a máxima distância possível. Para ganhar impulso, o atleta pode colocar os pés para frente antes de cair na caixa de areia. O salto é medido em linha reta desde a marca de pulo até a marca mais próxima feita por qualquer parte do corpo do atleta no espaço de areia em que ele caiu. Então, se ele caiu com o pé lá na frente, mas bateu o braço aqui atrás, vai marcar ali o braço onde ele caiu, beleza? Agora vamos para o salto triplo. No salto triplo, os atletas devem alcançar a maior distância possível após uma série de 3 saltos. Eles correm em linha reta, saltam 2 vezes com um pé só e a partir de uma marca na pista até se lançarem com os pés em uma caixa de areia. Presente nos Jogos de Atenas em 1896, o salto triplo é a categoria de maior sucesso no Brasil. Nada menos do que 6 medalhas olímpicas foram conquistadas ao longo da história, das quais 2 de ouro com o Ademar Ferreira da Silva em 1952 nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, e em 1952 nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Áustria. Então, pessoal, aqui vamos encerrando a nossa aula sobre modalidades de atletismo e prestem bastante atenção nos vídeos, façam anotações que eu vou fazer uma variaçãozinha então nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Até mais, tchau, tchau, se cuidem.